Olá, aqui é o Professor Piscine, estamos começando mais um Piscinecast, esse podcast que acontece em todas as semanas para ajudar você a vencer nos estudos, no trabalho e na vida. No Piscinecast de hoje, o tema é como fazer menos e como conquistar mais. Existe uma forma de você fazer menos e ter mais resultados na sua vida. Tudo vai depender da mudança da sua mentalidade. Eu sei que, professor, você está já vindo com aquela conversa maluca, não tem como fazer menos e fazer mais. Essa é a grande proposta, como eu falo para vocês sempre no nosso Piscinecast. A ideia aqui é sempre provocar uma reflexão, sempre provocar que você pense a respeito de algo, para que você mude a sua mentalidade. E a ideia é trazer isso para nós hoje, para nós pensarmos. E o podcast de hoje ele vai ser baseado no livro Essencialismo, do Greg McKeown. Acho que é assim que pronuncia o nome dele, McKeown. A gente vai entender um pouco mais sobre essa mentalidade essencialista, e como que essa mentalidade essencialista de fazer menos, de ter menos coisas, vai ajudar você a ter mais resultados na sua vida, ou pelo menos conquistar o objetivo que você deseja. Beleza? Antes de seguir em frente, só quero dizer, se você está ouvindo isso aqui no Apple Podcasts, lembre depois de compartilhar, dar um rate 5, votar. Se você está ouvindo no Spotify, compartilhar. No YouTube, clicar em gostei e compartilhar também. Isso é muito importante. Quero agradecer a todas as mensagens que estão sendo enviadas em respeito do nosso podcast, que estão gostando bastante. Obrigado você. Vamos seguindo aqui. Primeira coisa, peraí, professor, o que é esse negócio de ser essencialista? Tá? Essencialista, na visão do autor aqui, do Greg, o caminho do essencialista é buscar de forma incansável o menos, porém o melhor. Então o essencialista ele não está buscando ter coisas, fazer muitas coisas, ter acesso a muita informação. Ele quer menos, mas melhor. Essa é a mentalidade essencialista. Então sempre que você estiver acumulando coisas, isso não é essencialismo. E quando eu falo em essencialismo, não está dizendo só em relação a bens materiais. Não, eu tenho poucas coisas na minha casa. Não, professor, então eu tenho poucas coisas na minha casa, eu sou essencialista, na verdade. Às vezes não, às vezes você é só um pão duro. Você não gosta de comprar as coisas. Não confunda, tá bom? Não confunda. A mentalidade essencialista não é uma mentalidade de uma pessoa que não quer gastar ou uma pessoa que tem preguiça de fazer as coisas. Professor, olha, eu faço poucas coisas, então eu sou essencialista. Não, às vezes você é preguiçoso e é importante deixar isso claro. Tá? Trabalhar a sua mentalidade por essencialismo é uma pessoa que, sim, ela quer fazer as coisas, sim, ela quer ter as coisas, mas ela tem o essencial, o que é melhor, aquilo que é único e vai adiantar para ela. Ela também não vai entuchar a casa dela de coisas, ela também não vai se encher de fazer um monte de coisa que não adianta de nada. Beleza? Então, o caminho do essencialista, acho que essa é a frase-chave do livro, e eu estou trazendo mais uma vez, é buscar de forma incansável o menos, porém o melhor. E o duro que aí vem a grande dúvida, o que é o melhor? E sempre, acho que em todos os nossos podcasts a gente tem sempre trazido essa pergunta, o que eu quero? Qual que é o meu objetivo? E o que é melhor para mim está ligado a esse objetivo. Senão eu não consigo definir o que é melhor. Senão eu vou me encher de coisas, me encher de atividades, me encher de informações e na verdade eu não sei o que eu quero. Então por isso que eu me encho de coisas. Eu não estou buscando o essencialismo, eu não estou buscando o que é melhor. Aquilo que realmente vai me trazer uma transformação. Aquilo que realmente vai me levar a algum lugar. Eu me lembro muito bem, antes não tanto de ler esse livro, porque eu já estava com uma mentalidade mais de tirar as coisas mesmo, mas eu tinha essa coisa, vários aplicativos no celular, e várias fontes de informação, e várias coisas que eu queria fazer, vários projetos, e isso gera, de uma certa maneira, uma grande quantidade de estresse. Tá? E assim, quando eu falo em menos... Estou falando de mim, no sentido de que eu sou melhor que alguém ou que existe uma coisa que é melhor ou pior que ninguém. Não, cara, você mesmo escutando esse podcast, se você chegar no final e falar, professor, não gostei de nada disso que você falou, não acredito em nada, segue sua vida. Eu não estou aqui para falar regra para ninguém de que você tem que fazer ou não tem que fazer. É sempre uma provocação. Para mim, ter menos aplicativos, para mim, fazer menos coisas, não deixar de agir, deixar de fazer o meu trabalho que é essencial. Para mim, não ficar preso a fontes de informação que me deixam ali, com um monte de coisa para fazer, tudo isso me ajudou.
né? Nesse meu trabalho que eu faço, seja o trabalho aqui do Psinecast, que é um trabalho de desenvolvimento pessoal, ou seja no projeto Estudar e Aprender, que é um projeto voltado para o aprendizado, se eu tivesse preocupado em ver tudo que todo mundo posta o tempo inteiro, tudo de conteúdo que todo mundo faz o tempo inteiro, eu não trabalharia. Eu ficaria o tempo inteiro só no Twitter, eu ficaria o tempo inteiro só no YouTube, o tempo inteiro só vendo um monte de conteúdo e não sairia do lugar. E essa é a grande armadilha. Isso eu estou colocando no meu trabalho. Imagine, por exemplo, as várias pessoas que eu atendo, e tem várias pessoas que eu estou desde 2014 fazendo aí esse trabalho na área de aprendizagem. O que eu percebo de pessoas que se enchem de informação dos estudos, é uma coisa tão simples, é tão básico. Às vezes eu falo num vídeo meu, às vezes um vídeo meu já resolve, se a pessoa pegar bem a ideia, que é, cara, estuda, acabou, entendeu? Você não precisa ficar vendo o tempo inteiro, você não precisa ficar acompanhando o tempo todo. Até um podcast como esse aqui, né? A menos que você fale, não, professor, mas eu gosto de ouvir, eu acho que num momento ali ou outro para me dar uma inspiração, mas eu também não fico o dia inteiro só nisso. Beleza, ótimo, né? Legal, que bom que você está aqui, né? Mas coloque na sua vida só aquilo que realmente faça sentido. Acho que esse é o ponto, né? E aqui ele coloca, quando tentamos fazer tudo e ter tudo, nos vemos realizando concessões que nunca faziam parte da nossa estratégia intencional. Tentar abraçar o mundo. Isso tem muito a ver com o livro que nós tratamos, que era A Única Coisa, né, do Keller. E no podcast anterior, escute o podcast anterior, né, de fazer uma única coisa, acho que esse é o título, que eu falei bastante sobre isso. E é realmente esse o grande problema, né? Quando a gente não sabe o que quer, a gente tenta fazer tudo e ter tudo, o tempo inteiro ao nosso lado. E aí nós fazemos concessões para poder dar conta de tudo isso, que não era a nossa estratégia intencional. Então vamos dar um exemplo. Digamos aqui, eu estou fazendo um projeto e nesse projeto eu tenho que vir aqui e produzir uma determinada quantidade de conteúdo. Eu tenho que escrever os meus textos. E o que acontece? Eu começo a me encher de atividades, me encher de projetos, e aí vai vindo projetos que eu vou falando, não, vou deixar para escrever depois. Não, eu vou deixar para fazer isso aqui depois. Quando eu vejo, eu não fiz o trabalho que eu tinha proposto para eu fazer. Porque eu fiz uma série de concessões do tipo, não, vou fazer isso aqui primeiro e fazer aquilo ali segundo, e acabou que eu não fiz. Eu tentei abraçar o mundo. Cara, você é uma única pessoa. Se você fizer uma única coisa bem feita, isso já vai trazer para você o resultado que você quer. Tá? Vai trazer para você o resultado que você quer. Só que você precisa confiar nisso. A gente às vezes enche a nossa vida de várias coisas porque a gente tem medo, né? E eu tô dentro dessa também. Eu não tô me colocando fora, não tô apontando ninguém. Eu tô me colocando nessa também. Nós temos medo de perder o trabalho faz a gente colocar um monte de projeto, medo de perder os amigos faz a gente tentar se desdobrar para atender os outros, medo de perder no nosso relacionamento, o nosso cônjuge, faz a gente se desdobrar, né? E todo esse medo vai gerando uma carga de ansiedade na gente que vai fazendo a gente acumular atividades. Certo? Tinha uma pessoa que eu atendi há algum tempo atrás e a gente conversava bastante sobre isso, né? No trabalho dela, ela era pesquisadora na área da biologia e ela falava assim, não, Leandro, é verdade, eu tô pegando demanda que não é minha. E a gente falava, fulana, né? Eu falava com ela, por que você está pegando essa demanda? Pô, você tem doutorado aí, tá fazendo o seu trabalho, por que você está fazendo um trabalho que não deveria ser o seu? Ela falava, pô, Leandro, mas eu pego esse trabalho. Esse é o grande erro. E é isso justamente que você deve evitar. Então, para isso que a gente vai fazendo o quê? A gente vai aprendendo a observar isso. Porque não tem como você... Às vezes você está já escutando isso e falando, não, professor, mas e aí? O que é essencial? O que não é essencial? Calma, a gente vai aprender primeiro a identificar o que é o que não é essencial. Calma que a gente vai chegar lá. Tá? Mas eu já quero trabalhar a sua mentalidade em relação a isso. Então, aqui ele coloca, as pessoas são competentes porque dizem não. É preciso aprender a dizer não. Isso é muito importante também. Aprender a dizer não para as pessoas. Isso, mais uma vez, como sempre coloco para vocês, é muito difícil para mim. Pelo menos numa parte da minha vida era muito difícil dizer não. Ah, não vou fazer. Então sempre dava uma... Ah, não, tá bom, vamos ver depois, no outro horário e tal. E aí você vai acumulando. E o que é pior, né? Quando você não é verdadeiro com as pessoas, quando você não diz para as pessoas realmente não, né? A pessoa conta com você. Você entende? Se você não chega para a pessoa e fala assim, fulano, eu preciso de você para o projeto, não, eu vou fazer, vou dar um jeito, calma que eu vou fazer. E você não faz, é pior ainda. Né? Ou seja, você não quis magoar a pessoa para não dizer não para ela, mas você gerou um problema maior. Às vezes para você, porque você tem que se desdobrar, gera estresse,
E às vezes para a pessoa, porque você não faz um trabalho bem feito, né? Aí tem gente que fala, mas fulano é mal agradecido. Cara, ninguém tá na sua vida para saber o que tá se passando com ela. Então, é melhor que você saiba as coisas. E mais uma vez, não tem como você dizer não se você ainda não souber o que você quer. Senão você vai continuar dizendo sim, sim o tempo inteiro. E quando eu falo esse dizer não aqui, eu acho importante a gente deixar claro que não é uma pessoa egoísta do tipo, não, só faço as minhas coisas, não tô nem aí pra ninguém. Né? Não é nesse sentido de dizer não. Então eu tô certo, professor Piscine, porque eu digo não pra todo mundo, então é porque realmente eu só tô preocupado com as minhas coisas. Calma aí, né? Você tem que balancear. Eu acho que como nós vivemos em sociedade, aqui eu tô colocando uma visão muito minha, né? Você tem que aprender a balancear. Peraí, quando que eu tenho que ceder? Quando que eu tenho que me disponibilizar para ajudar a pessoa? E quando que eu tenho que fazer o meu projeto? Você aprender a lidar com tudo isso o tempo inteiro. Né? Não se colocar só numa atitude fechada. E aqui vem também o preguiçoso que eu falei, né? E eu estou usando essa palavra, que é uma palavra bem forte, né? Porque às vezes a pessoa não está sem ânimo. Não, mas eu estou usando isso porque usa como às vezes o que eu estou falando aqui usa como um recurso. Não, olha lá, o professor Piscine falou, então eu estou certo mesmo. Então não vou fazer. Aí a pessoa fica fazendo o quê? Na rede social, à toa. Né? Eu estou falando aqui no caso das pessoas que fazem as coisas. Né? É muito comum, né? Uma vez eu escutei isso, estava até com a minha esposa na época, eu vi e falei, é verdade, né? A pessoa falou assim, acho que era uma coisa relacionada à igreja. A mulher falou, olha, a gente quer alguém para ajudar aqui, mas alguém que já faz alguma coisa. Porque quem faz alguma coisa também ajuda nas outras. E quem não faz nada, geralmente não quer fazer nada mesmo. É um ditado é uma coisa meio popular, né, meio folclórica, parece, né, mas parece um pouquinho com a realidade que nós vivemos. É importante a gente ter isso claro. Então, se você já faz alguma coisa, se você já é uma pessoa proativa, só toma cuidado para você não se encher demais de atividades. E aprender a dizer não é um aspecto muito importante. Então, a pergunta que vem ali é: qual atividade ou iniciativa oferece a maior contribuição possível para a minha meta? Você tem que olhar sempre as suas metas e os seus objetivos. Isso tem que estar no seu radar o tempo inteiro. É isso que vai basear você. É a sua bússola, as suas metas e os seus objetivos. Sem eles, sem essa meta, sem esse objetivo, você não consegue definir o que é essencial. O que você quer para a sua vida. Aquilo que você está buscando. E assim, lógico, eu estou colocando dessa forma porque é muito claro na minha mente, porque funcionou para mim. Mas eu começo a pensar agora, talvez você ouvindo isso e falando assim, professor, mas eu não sei o que eu quero ainda. Eu acho assim, ao longo desses anos, né, vendo essa questão de metas e objetivos, e falam-se muito nisso em autoajuda, em desenvolvimento pessoal, é quase como um mantra, né? Você tem que ter meta e objetivo, eu acredito nisso. Só que não é assim a ferro e fogo, não é uma missão de vida, você pode mudar isso depois, tá? Não é uma coisa assim, escrevi meu objetivo, agora pronto, fechou. Não, cara, você pode adaptar, você pode mudar. Como eu falei recentemente, né, a gente está passando por um momento que eu estou gravando esse podcast, que foi o momento da pandemia. Tá? Então, assim, tudo que eu coloquei como objetivo e meta no começo do ano já não vale mais para o meio do ano. Então, eu refiz os meus objetivos e metas numa revisão que eu faço todo meio de ano. E é importante você fazer uma revisão, é importante você olhar e falar, cara, isso aqui já não condiz comigo. Até na sua vida. Às vezes você coloca um objetivo na sua vida agora, você vai caminhando, você fala, cara, eu já não estou mais nessa. Eu já não estou mais buscando esse objetivo, já mudou, eu já estou em outra. Entendeu? Significa que você perdeu o foco em algum momento? Não, significa que você estabeleceu metas, correu atrás e você viveu a vida e mudou. É assim que funciona. Você muda e aí você estabelece metas novas. E ali aquelas metas novas vão servir como uma bússola para você definir o que é essencial na sua vida. Certo? Eu acho que nessa primeira parte aqui desse podcast, acho que nós conseguimos deixar bem claro, né, o que é esse essencialismo e como que você encontra como você consegue ser mais essencial. Lembrando, isso aqui não está ligado única e simplesmente a ter coisas, mas a uma mudança de mentalidade. Ser essencial, inclusive, na sua mentalidade, para selecionar aquilo que é principal para você. Beleza? Olha só, agora vamos entrar no detalhe. Como conquistar mais resultados com o essencialismo. Agora a gente vai passar uma série de dicas que ele passou no livro. Lembrando
Não falei no começo, mas é o seguinte, quando eu faço esses podcasts, você sabe que não são resumos de livros, não impede você de ler o livro, são dicas que eu tiro do livro, são pequenas dicas, o livro é muito mais completo que isso aqui, trata de muitas outras áreas da vida, ok? Então vamos lá, primeira coisa que ele fala aqui, ó, certos tipos de esforços geram recompensas maiores. Isso aqui é importante, porque isso aqui está dentro da regra 80-20. Já falamos também da regra 80-20 lá no podcast sobre fazer uma única coisa. E eu vou trazer futuramente o livro, né, que eu li, que é muito mais amplo do que o que todo mundo diz. 80-20, isso é só... não, algumas coisas vão trazer... Calma que tem muito mais coisas e eu quero trazer isso pra gente. Mas vamos nos concentrar aqui. Certos tipos de esforços geram recompensas maiores. E você tem que encontrar isso na sua vida. Recompensa não é num sentido só egoísta, assim, de valor, de dinheiro que eu estou falando aqui. Não é só daquilo que vai fazer... Não está ligado só à questão material, tá? Ou só à questão do prazer. Eu acho que essa recompensa maior, ela está ligado aqui, principalmente, a você conquistar os seus objetivos. Você tem que identificar as atividades que você faz que te colocam mais próximo do resultado. Eu sempre coloco aqui a questão de estudo porque é o pessoal que eu atendo, né? Então, por exemplo, a gente vai identificando, esse método de estudo te coloca mais perto de você ter resultado na sua prova. Ele está te fazendo melhorar. Ele está fazendo com que você tenha um resultado melhor no seu aprendizado. Então, esse é um exemplo. Mas você pode colocar, por exemplo, se eu faço isso aqui, eu tenho mais chances de conquistar um salário melhor, melhorar na minha empresa, ou coisa do tipo. Então, você vai encontrando as suas atividades que geram mais resultados. Isso é importante para você intensificar essas atividades. Para você começar a perceber o seguinte, cara, eu estou procrastinando porque eu estou deixando de fazer alguma coisa que é mais importante. Então, vou dar um exemplo também aqui no meu trabalho. Os vídeos que eu faço e os textos são os mais importantes do meu trabalho, né? Não só numa questão assim, de rentabilidade que eu estou falando, mas de atingir as pessoas, de fazer com que as pessoas conheçam o meu trabalho, de fazer com que as pessoas tenham acesso ao conteúdo, que é importante também, por isso que eu faço esse trabalho aqui, é lógico, né? Então, tudo isso eu identifico, é o vídeo e o texto. Então, quando eu vejo que eu estou fazendo uma outra coisa que não é o vídeo e o texto, porque eu estou procrastinando, ou sei lá, estou enrolando, aí eu falo, eu devia estar fazendo isso. E se deixa de sair um vídeo, se deixa de sair um podcast, se deixa de sair um texto, aí eu tenho um problema. Você entende? São coisas que você vai percebendo ao longo da sua caminhada. Segunda dica que ele dá aqui é o seguinte, mais esforço não gera necessariamente mais resultado. Menos, porém melhor, sim. Isso aqui é uma grande pegadinha. Porque olha só, veja só. Eu posso chegar, vou dar de novo o meu exemplo aqui. Não, mas eu gravo vídeo. Se eu gravo vídeo, as pessoas conhecem meu trabalho, é melhor. Então o que eu vou fazer? Eu vou gravar só vídeo e vou gravar um monte de vídeo. E aí o que eu faço aqui? Eu gero mais esforço. Eu falo, poxa, né? Raciocínio lógico. Se eu estou fazendo vídeo, as pessoas estão vendo, então eu vou fazer mais vídeos ainda. Só que quando eu faço mais, o que acontece com a minha qualidade? Ela cai. E as pessoas começam a assistir os vídeos e falam, professor, esse vídeo aí tá sem graça pra caramba. Eu não gostei desse vídeo. Essa dica que você deu aí já foi, né, professor Piscine? Então, você tá entendendo o que eu fiz? Eu comecei a perder a qualidade. Ou seja, os meus resultados começam a cair ou se não, ficar na mesma. Ou seja, eu estou me desdobrando para fazer vídeo, trabalhando pra caramba e o meu resultado ficou na mesma. Vamos colocar nos estudos. A pessoa coloca lá a técnica, ela fala, não, beleza, se eu estou indo bem aqui, eu vou dobrar. Se eu estou fazendo 4 horas bem, eu vou fazer 12. E aí ela cansa, o foco dela se perde. Aí o que acontece? Ela não tem um bom resultado na prova. Aí ela fala, mas eu estudei em dobro e não saí bem na prova. Mas é lógico, cara. Mais esforço não gera necessariamente mais resultado. Aqui um asterisco importante. Vai depender, lógico, do que você está fazendo, mas na grande maioria das coisas, essa regra é válida. Então você tem que fazer menos, porém melhor. Então você tem que encontrar essa balança aí, ela tem que chegar num nível que você consegue fazer um nível de trabalho menor. Por exemplo, vamos voltar aqui no vídeo. Eu descobri que se eu pego uma parte dos meus vídeos e coloco, eu não preciso gravar tantos vídeos, mas esse vídeo que eu coloco como uma parte, por exemplo, um pedaço desse podcast e coloco no outro canal, ele funciona melhor.
Então eu estou trabalhando menos, fazendo menos vídeos e ao mesmo tempo mantenho a qualidade, porque esse conteúdo de podcast aqui, ele é um conteúdo mais amplo, eu consigo trabalhar mais as ideias e a pessoa gosta da mesma forma. Você entendeu? Eu estou encontrando formas de fazer menos, mas não com preguiça. Não com preguiça. Eu estou querendo ganhar em produtividade. É importante nós chegarmos nesse ponto também. Existe a preguiça, que eu não quero fazer nada, eu quero fazer um trabalho mal feito, eu quero entregar qualquer coisa. E existe eu quero manter a qualidade, mas eu quero fazer num tempo legal, num tempo bom, para que eu consiga entregar as coisas bem. Beleza? Você tem que encontrar esse meio termo aí. Certo? Segunda coisa. A outra dica que ele dá aqui. A realidade é que, por definição, dizer sim a uma oportunidade exige dizer não a várias outras. E aqui é a mudança de mentalidade chave que você precisa ter. Não dá, cara, para você dizer sim para uma coisa que você vai fazer sem deixar de fazer outras coisas na sua vida. Você tem que ter isso claro. Eu já falei isso também no podcast da Única Coisa. Tá? Você tem que aprender a identificar isso. Se você está escolhendo alguma coisa agora, você tem que dizer não para as outras. Senão vai ficar ruim. Né? Senão não vai funcionar bem e você pode se sobrecarregar. Ah, professor Piscine, mas eu ainda tenho poucas coisas. Beleza, então tá, se dá para você fazer, beleza. Não tem problema. Eu estou dizendo o seguinte, cada vez, isso é uma coisa que eu levo comigo. Né? Às vezes o pessoal, até na igreja que eu e minha esposa, a gente ajuda lá, às vezes alguém fala assim, a gente queria tal coisa. Calma aí, né? Não dá pra... A gente tem um trabalho, tem a nossa família, tem as coisas que a gente atende. Pera aí, se a gente pegar e pegar mais esse projeto, o que vai sofrer na nossa vida? O que vai perder na nossa vida? Qual que é o impacto que dá? Porque você tem que ser responsável com a pessoa que depende de você. Acho que você tem que pensar sempre nisso. As pessoas dizem sim, sim, sim para as coisas e ele coloca aqui que você vai abrir mão, né, de alguma outra coisa, né, que várias outras oportunidades, mas você também tem que pensar naquela pessoa que depende de você naquela oportunidade, naquele projeto novo. E aqui ele coloca como oportunidade também. Às vezes, na nossa vida, a gente escolhe. Vamos dar um outro exemplo aqui dos estudos. Hoje está o dia dos estudos, mas é o meu dia a dia, né? Mas você pode encaixar aí na sua realidade. Às vezes a pessoa fala assim, não, professor, eu quero fazer concurso. Eu quero estudar para uma prova... eu estou estudando uma prova aí para conseguir uma certificação internacional. Legal, beleza. Mas olha, foco nisso aqui. Então, significa que se aparecer uma prova nova, um projeto novo, você vai ter que aprender a dizer não para aquilo. Se você escolheu essa carreira para seguir no concurso, você tem que seguir nela. Se você escolheu essa prova para fazer, você tem que seguir nela. Se você escolheu aprender inglês, você tem que seguir com inglês. Não dá para colocar francês e espanhol no meio do negócio. Você entende? Ah, mas eu quero ser poliglota. Quero falar... Calma, mas você acha que o poliglota ele fazia tudo isso ao mesmo tempo? Não, cara, ele aprendeu inglês, depois ele aprendeu alemão, depois ele aprendeu francês. E aí ele foi indo no dia a dia dele. Você entende? Esse é um ponto. Tá? E aí ele coloca aqui uma mudança de mentalidade relacionada a essa dica. Ele coloca aqui o seguinte, olha, em vez de você indagar do que eu tenho que abrir mão, né, porque a gente não gosta de perder as coisas, pergunte-se em que quero investir tudo, onde eu quero colocar toda a minha energia. Eu não quero abrir mão disso. Onde que eu quero colocar toda a minha energia para ter esse resultado que eu estou buscando? Onde que eu vou colocar todos os meus esforços para eu conquistar o que eu desejo? Isso é importante. É lógico, aqui, pessoal, é importante deixar claro uma coisa também, que assim, quando a gente coloca isso, não é a ferro e fogo também. Tudo bem, vamos dar um exemplo. Não estou falando aqui em questão de dinheiro, tá? Investimento de dinheiro, carreira. Eu quero investir nessa carreira aqui. Eu quero fazer, por exemplo, esse concurso X. Quero investir nesse concurso. Esse é um concurso na área de direito. Cara, se você está estudando para a área de direito, para esse concurso, não impede você de fazer concursos adjacentes, só que você não vai parar para estudar para os outros. Você vai usar o que você está estudando para esse concurso para os outros também. Entendeu? Às vezes você está na sua carreira e fala, quero construir uma carreira sólida, uma empresa sólida. Estou aqui na minha empresa, é uma empresa, por exemplo, de desenho. Eu sou um artista digital e eu estou começando a desenhar pra caramba e tal, estou atendendo para minha empresa. Às vezes vem alguém, uma empresa e fala, pô, você não pode fazer um freelance para mim aqui na minha empresa e tal. Você vai calcular e falar, não, beleza.
eu já estou fazendo desenhos mesmo, talvez eu consiga usar parte da minha arte e adaptar alguma coisa para aquilo lá. E aí você consegue ter um plano B. É importante isso, tá? Eu não estou colocando aqui a ferro e fogo, mas você vai sempre ter a mentalidade no seguinte: ali está o meu ponto, é ali que eu quero chegar, é ali que eu estou indo. E é ali que eu estou colocando os meus esforços. Aqui eu estou caminhando, estou deixando, estou fazendo um bom trabalho, não estou fazendo de qualquer jeito, não estou entregando de qualquer jeito, porque isso é importante também. Né? Não dá para você ser de qualquer jeito em um trabalho, né? Você entrega lá só para cumprir tabela e ganhar meu salário ou ganhar um dinheirinho. Não, não é assim. Faça as coisas bem feitas, eu acho que isso é importante você ter, e ao mesmo tempo você fica com foco onde você quer chegar naquele ponto. E aí você vai trabalhando melhor. Né? Aí o que não dá também é você se encher de projeto. Eu vou dar esse exemplo do desenhista, ele fala, peguei freelance de um, peguei freelance de outro, e de repente a minha empresa está parada, eu não estou captando cliente e estou só cuidando dos trabalhos freelances. Ah, mas isso me dá uma grana agora. Tá, mas aí você está, né, você tá abrindo mão do que você realmente colocou como meta. Isso você tem que estar o tempo inteiro. Então, fazer essa pergunta, se você tem medo de perder as coisas, é legal. Do que eu tenho medo de abrir mão? Não, aliás, né? Não se pergunte do que eu tenho que abrir mão. Pergunte-se em que eu quero investir tudo para conquistar um bom resultado. Isso é o mais importante. Tá bom? E aí, ele coloca aqui no final, né? Os essencialistas escolhem fazer uma coisa a menos agora para fazer mais amanhã. É uma construção. Você não vai chegar amanhã, por exemplo, você está ouvindo esse podcast, pô, gostei, professor, comprei o livro também, li, nossa, agora eu estou fascinado por isso. Aí você tira tudo as coisas da sua casa, aí você larga a mão de todos os seus trabalhos. Não é assim. Você vai construindo uma mentalidade essencialista, um trabalho essencialista, uma vida essencialista aos poucos. Você vai abrindo mão de uma coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo de novo aqui do meu trabalho, né? Eu tenho as redes sociais, tá? Eu tenho um trabalho, então sim, o meu trabalho exige a disseminação do conteúdo, tenho os vídeos, tenho os artigos e eu tenho as redes sociais. Instagram, Facebook, tá. Antigamente eu cuidava de todas essas redes. Teve uma vez uma pessoa falou assim, eu falei, não, porque eu tenho que postar, não sei o que. Ela falou, cara, mas você tem que postar tanto assim? Eu tenho, não sei o que. Hoje em dia não tá mais assim, tá? Eu não respondo mais, e não é por arrogância isso, tá? Não respondo mais mensagens de redes sociais, exceto o WhatsApp, que é o meu foco agora. Então, o Facebook, o Twitter e o Instagram, ele tem uma mensagem automática. Eles têm conteúdos automáticos. O Facebook são conteúdos automáticos. O Instagram são conteúdos adaptados automáticos também, deixa tudo agendado, e o Twitter automático também. Então, eu não mexo mais com eles. Eu escolhi, falei, então eu estou abrindo mão de mexer com isso, que era o que tomava o meu tempo, para me dedicar a uma outra parte do meu trabalho. Então você vai abrindo mão de coisas. Teve projetos no passado que eu larguei mão também, tinha vários sites. O meu site era Projeto Estudar e Aprender, Leandro Piscine, eu tinha vários canais. Demorou para eu abrir o Piscinecast, que é esse canal exclusivo do podcast, mas que está dentro da linha do que eu trabalho também. Então, sim, você entende? Você vai trabalhando a sua mentalidade para encontrar aquilo que você consegue entregar boa qualidade sem perder, entregar algo sem perder a qualidade. Isso é o mais importante. Beleza? Tranquilo? Espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. Olha, o que você vai fazer agora é muito importante. Se você está ouvindo isso aqui no Apple, lembre-se de dar um rate 5, de votar lá se você gostou, ajuda, compartilha. Tá no YouTube? Compartilha, clique em gostei, isso é importante. Spotify, compartilha, ou qualquer outro agregador. Isso é o que ajuda o nosso podcast a chegar a mais pessoas. Se gostou, quer mandar uma mensagem? WhatsApp 67993030488. Você pode mandar uma mensagem para mim falando se gostou ou não gostou desse podcast aqui. Lembrando também que o Piscinecast chega com o suporte do Método 5, que é o meu programa, o meu curso para ajudar você a passar em provas e concursos em menos tempo. Se você quiser saber mais a respeito, acesse método5.com. Mais uma vez, método5.com, ou os links estão nas descrições de onde você estiver ouvindo ou vendo isso. No YouTube, no Apple, seja onde for, está também na descrição. Quero agradecer que você ouviu até agora. Nos vemos no próximo Piscinecast e até mais.